Bom, eu vou explicar agora as questões da retomada do segundo bimestre de Ciências da Natureza. E a primeira pergunta pede para completar a tabela com as amostras, o número de componentes, o número de fases, o tipo e se é mistura pura ou mista. A água contém um componente, uma fase e é homogênea e é pura porque só tem a água, não dá para identificar nenhum outro componente porque não há outro componente. Agora, água e gelo contém um componente que é a água, duas fases porque dá para identificar água e gelo, são distintas. É heterogênea, porque dá para identificar quais são os componentes, basicamente porque tem mais de duas fases, e é uma mistura. A água, o gelo e o álcool tem dois componentes, que é a água e o álcool, duas fases, né? Porque a água e o álcool se misturam e cria o gelo, e o gelo não cria o gelo. O gelo é identificável ali e cria uma mistura heterogênea. A água e o álcool só tem dois componentes, que é a água e o álcool. Tem um número de fases porque o álcool se dissolve na água e cria uma mistura homogênea, mas ainda assim é uma mistura. Agora, a água, o gelo e o óleo tem dois componentes, que é a água e o óleo, três fases, porque a água se mistura, a água é identificada no gelo, o gelo é identificável na água e o óleo se separa dos dois. É uma mistura heterogênea. E agora a água salgada, álcool, gelo, areia e óleo tem cinco componentes, que são a água, o sal, o álcool, a areia e o óleo. Quatro fases, porque a água e o álcool e o sal se dissolvem um no outro, criando uma fase. A outra fase seria do gelo, que pode ser identificado também, a areia, que não se mistura, e o óleo, que também não se mistura, criando uma mistura, que é uma mistura heterogênea. A segunda pergunta pede para separar os componentes de uma mistura com óleo, areia, água, sal e álcool. A primeira fase para separar ele seria filtrar a areia. Os líquidos se separam na filtração e sobra somente o óleo, o álcool, sais e, e a água. Depois a gente vai decantar, fazer uma decantação com um filtro para separar o óleo da mistura. O óleo é menos denso, ele fica em cima, e aí quando a gente decanta ele, a gente separa esse óleo. Depois a gente vai fazer uma destilação simples para evaporar o álcool, porque a, no ponto de ebulição do álcool é aproximadamente 80 graus Celsius, diferente da água que é 100, e a gente destila aí um pouquinho para ele chegar a 80 graus e evaporar o álcool e separar o álcool da mistura, sobrando somente a água e o sal. E aí a gente evapora a água dessa mistura e aí vai sobrar somente o sal. Para a terceira pergunta, ele é pedido o número de elementos, o número de átomos, o número de moléculas e substância simples ou composta de algumas moléculas. A primeira molécula tem três elementos, que é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Sete átomos, porque são quatro átomos de oxigênio, um átomo de enxofre e dois átomos de hidrogênio. E tem três moléculas, assim como é identificado no número que sucede a molécula, que antecede a molécula. E é uma substância composta porque tem mais de um tipo de átomo. A segunda molécula tem três elementos, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tem 11 átomos, porque são um átomo de hidrogênio, mais 7 átomos, dá 8, mais um átomo de oxigênio, fica 9, e mais 3 átomos de carbono, dá 11. 12, perdão. Tem uma molécula, porque não tem um número especificado antes do número de moléculas, então é uma substância composta, porque ela tem mais de um tipo de molécula. Agora, a terceira contém um elemento, que é o oxigênio, dois átomos, que são dois oxigênios, ou dois, e são seis moléculas, assim como identificado no número, e é simples porque só tem oxigênio. A próxima são são dois elementos, porque é oxigênio e carbono. Então, três átomos, porque são dois átomos de oxigênio e carbono. E são 10 moléculas, assim como é identificado. E é uma substância composta porque tem mais de uma tipo de molécula. Agora, a próxima só tem um elemento, que é o enxofre, oito átomos, como está escrito no número, e é uma molécula e é uma substância simples porque só tem o enxofre. A próxima também só tem um elemento, que é
nitrogênio só tem 2 átomos e 2 moléculas. E é simples porque só tem um tipo de átomo. A próxima contém 4 elementos: o nitrogênio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. 8 átomos, porque são de 2 átomos de nitrogênio e oxigênio ficam 4, mais os de carbono e oxigênio formam 5. 8 são 5 moléculas, como é identificado, e é composta porque tem mais de um tipo de átomo. A próxima molécula tem 3 componentes, que é carbono, hidrogênio e nitrogênio. Tem 11 átomos, são 3 de carbono, 6 de hidrogênio e 4 de nitrogênio e hidrogênio, fica 11. Contém uma molécula e é composta. A próxima pede para informar os átomos, nome, a massa atômica, o número de prótons, elétrons e a carga. O hidrogênio tem carga neutra, é um átomo comum, só tem uma massa, um de massa e um próton, que é só um próton e um elétron. O oxigênio, tem carga negativa, menos 2, tem mais 2 elétrons. Ele forma um ânion. Por ter mais 2 elétrons, a massa é 16. Ele tem 8 prótons, mas como ele tem mais 2, ele fica com uma carga mais 2, menos 2 no caso, fica com 10 elétrons. Agora o ferro, ele tem 56 de massa atômica, 26 número de prótons e 14 elétrons, porque ele tem mais 2 prótons, no caso ele perdeu 2 elétrons, então ele tem menos elétrons que o normal. O cloro, ele tem 35 de massa atômica, 17 prótons, ele tem 18 nêutrons e ele tem 18 elétrons. A carga dele é menos 1, então ele tem mais 1 elétron e ele é um ânion. O alumínio tem 27 de massa atômica, tem 18 prótons, 13 prótons, tem 14 elétrons e 10 elétrons e 14 nêutrons, porque a carga dele é positivo mais 3. Ele perdeu 3 átomos e ele é um cátion. Agora o argônio tem uma massa atômica de 40, tem 18 de prótons, tem 22 nêutrons e 18 elétrons e ele é neutro. Ele é um átomo comum. Agora, para a quinta questão, durante o acampamento da montanha, uma sopa é fervida e aí eles usam a capacidade térmica da panela, que é 200, para calcular quantas calorias seriam necessárias para elevar a temperatura de 20 para 80 graus, com a fórmula de Q é igual a M vezes C vezes a mudança de temperatura. A mudança de temperatura vai de 20 para 80, então a gente tira 20 de 80, fica 60. Então o cálculo fica Q é igual a 200 vezes 60, porque como a massa não é especificada, a gente acaba desconsiderando ela. Então fica 200 vezes 60, que é igual a 12.000. Na B, pede para nomear qual é o processo de transferência de calor da chama panela, que seria a condução, que transfere o calor diretamente através das chamas para a panela. Na C, pede para qual é o processo de sentimento, né, quando a gente chega perto do calor a gente sente. Seria a convecção, porque o ar que passa pelo fogo acaba sendo esquentado e ele bate no nosso rosto e ele acaba transferindo, como se fosse um caminhão que vai transferindo o calor de um lugar para o outro, mesmo sem contato direto. Na 6, tem que identificar, imaginar 100 gramas de água, 100 graus, explicar o que ocorre com as moléculas mesmo com o fornecimento contínuo de calor. Mesmo evaporando, a água não aumenta sua temperatura, porque toda a energia que ele ganha ao ser esquentada é transferida para quebrar os átomos e vaporizar a água, separando os átomos para formar um gás. Na B, calor necessário, qual 100 gramas de calor, 100 graus. Para usar a fase da água de 100 gramas a 100 graus, a fórmula Q igual a M vezes L, o calor latente para evaporar a água é de 540. Então